Fundação Hemominas. Gerência de Laboratórios. Padronização para montagem de caixa de transporte de amostras biológicas. Materiais necessários. Rack para amostras. Plástico bolha termoisolante. Manta de absorção de líquidos tamanhos para rack de 50 tubos e 100 tubos. Saco plástico para amostras specimen bag. Fita adesiva. Lacre de segurança com numeração. Gelo reutilizável. Caixa térmica de transporte em polietileno poliuretano. Procedimentos para montagem da caixa de transporte. As amostras deverão ser dispostas em estantes de forma ordenada, seguindo a numeração da etiqueta. Por cima dos tubos deverá ser colocada a manta de absorção conforme mostrado neste vídeo. As racks contendo as amostras deverão ser envolvidas em plástico bolhas fixado com fita adesiva. Colocar os pacotes de amostras dentro do saco de transporte specimen bag. Envio de amostras a temperatura ambiente. 15 a 30 graus Celsius. Proceder à montagem dos pacotes de amostras da mesma forma como já mostrado. Montar a caixa de transporte sem a utilização de gelos reutilizáveis. Após a montagem da caixa, esta deverá ser lacrada utilizando lacre específico numerado. Envio de amostras a temperatura refrigerada. 1 a 10 graus Celsius. Para essa modalidade de transporte, os gelos reutilizáveis devem ser mantidos por pelo menos 72 horas a menos 20 graus Celsius antes da montagem da caixa. Caixa de transporte 1. 5 litros. Para esta caixa, utilizar 2 unidades de gelo reutilizável de meio litro para o transporte de umas 50 amostras. Caixa de transporte 2. 15 litros. Para esta caixa, utilizar 6 unidades de gelo reutilizável de meio litro para o transporte de até 200 amostras. Caixa de transporte 3. 25 litros. Para a caixa 3, utilizar 10 unidades de gelo reutilizável de meio litro para o transporte de até 350 amostras. Caixa de transporte 4. 50 litros. Para esta caixa, utilizar 18 unidades de gelo reutilizável de meio litro para o transporte de até 500 amostras. Para o transporte refrigerado de amostras, estas devem ser mantidas por pelo menos 4 horas em geladeira a temperatura de 2 a 8 graus Celsius antes da montagem da caixa. Envio de amostras congeladas. Para esta modalidade de transporte, os gelos reutilizáveis e o dispositivo de transporte devem estar congelados no freezer -80 por pelo menos 24 horas.
pacote com os dispositivos, as amostras e embalagem secundária devem ser mantidos no freezer -80 por pelo menos 30 minutos após seu preparo antes da montagem e envio da caixa. Para este tipo de transporte deverá ser utilizado 10 litros de gelo reutilizável para cada caixa, sendo possível o envio de até 4 dispositivos com alíquotas. Atentar para a correta disposição dos gelos reutilizáveis, como padronizado, a fim de garantir a reprodutibilidade dos resultados encontrados na validação do transporte. Rotulagem e identificação das caixas. Transporte da categoria material biológico de risco mínimo. A caixa deverá ser identificada utilizando o formulário FMNP-T-GLA 30. Deve assinalar-se o campo identificação do material biológico, categoria, como espécime humana de risco mínimo. Rotular a caixa utilizando etiqueta com os dizeres: espécime humana de risco mínimo, disponível para impressão no anexo 2 do procedimento sistêmico de transporte de amostras biológicas. Enviar juntamente com a caixa a declaração de conteúdo para envio de material biológico de risco mínimo, FPCIS-T-GLA 83, preenchida e assinada pelo profissional remetente. Transporte de amostras da categoria B, UN 3373. A caixa também deverá ser identificada utilizando o formulário FMNP-T-GLA 30, onde deverá assinalar-se o campo identificação do material biológico, categoria, como substância biológica categoria B, UN 3373. Rotular a caixa utilizando etiqueta com símbolo de substância biológica categoria B, disponível para impressão no anexo 1 do procedimento sistêmico de transporte de amostras biológicas. Enviar juntamente com a caixa a declaração de conteúdo para envio de material biológico da categoria B, FPCIS-T-GLA 84, preenchida e assinada pelo profissional remetente. Para qualquer envio, a temperatura inicial das amostras deverá ser anotada no campo temperatura inicial, saída, juntamente com a assinatura do profissional responsável pela montagem da caixa de transporte. Este dado deverá ser transcrito para o formulário de recebimento de amostras, FPOP-T-GLA-CSO 42, no momento do recebimento, garantindo rastreabilidade do monitoramento da temperatura de transporte. Registro de envio de material. Para cada caixa deverá ser preenchido um registro de envio de material, formulário FMNP-T-GCQ 60, onde o número do lacre deverá ser registrado no campo número de registro. Demais informações acerca das padronizações para o envio de material biológico deverão ser consultadas no procedimento sistêmico de transporte de amostras, disponível no software Strategic Advisor SA.